Ser ou não ser, eis a grande questão. Mas ser pouco, ser muito, ser o meio ou o meio do meio? Sim, não, quente, frio, homem, mulher, céu, inferno, é tanta coisa que eu já nem sei. Não quero mais coesão. Eu quero tesão, boca na boca, olho no olho, não resistir à emoção. Emocionada, sim. Afinal, dizem que viver é pra quem tem coragem. E eu digo que coragem de viver de verdade, sem ressalvas, é só pra quem ousa se contradizer. Coragem é ser muito você. Crise climática, inteligência artificial, um mundo caótico que não para quieto um instante. Como é que fica o amor no meio desse turbilhão todo? Vivemos o fim dos tempos ou o início de algo novo, forte, revolucionário? Amores livres, fluidos, sem amarras, sem rótulos, múltiplos, coletivo. Entre distopias e utopias, será que é possível reinventar o amor? Vamos descobrir hoje. Ou tentar. Bom, estamos mais uma vez aqui no MIS, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que já recebeu grandes nomes e agora cedeu esse espaço para Louva a Deus. A gente fica muito feliz de ocupar aqui, inclusive para você participar ao vivo, porque tem plateia. É só você conferir a nossa programação lá no @podcast Louva a Deus. Aproveita e já dá as suas 5 estrelinhas aí na plataforma que você nos ouve, isso é muito importante. E segue para saber sempre que tiver novos episódios. Mas eu sei que vocês querem saber quem tá aqui do meu lado hoje, então vamos que vamos. Eu recebo uma mulher maravilhosa que não tem medo de falar o que pensa, que não tem medo de se posicionar. Ela é atriz, ela é produtora, ativista antirracista, feminista, podcaster e mais um montão de outras coisas. De que eu sou fã. Samara Felipe, seja muito bem-vinda. Maravilhosa. E a gente sempre tem uma tríade, né? Um trio aqui na nossa mesa, no nosso papo. Então, já vou apresentar para vocês ela que é drag comunicadora, intelectual, professora, palestrante, uma senhora de respeito. Nem tantos. E diva marxista. Seja muito bem-vinda, Rita Von Hunt. Maravilhosa! Ai, um prazer estar aqui, tô muito feliz. Não gritava, falei no início, não gritava assim desde a privatização da Sabesp. Ai, eu amo! Delícia, gente! Ai, eu acho que a gente formou aqui um trio bonito, né? Vamos começar louvando? Vamos. A gente faz o nosso louvor aqui, que é um pouco diferente. Vocês vão contar pra mim uma situação, uma pessoa, uma coisa que ajudaram vocês a estarem onde vocês estão hoje. E aí a gente vai dizer o nome dessa pessoa para quem tá vindo pela primeira vez aqui, que esse é um quadro novo da temporada. A gente vai dizer, louvada seja fulana. Aí todo mundo tem que responder, né? Amém, axé, ou o que quiser. Mas dá uma respondida aí. Inxalá. Inxalá. Exato, o que fizer sentido para vocês. Mas pode ser só mulher? Pode ser qualquer pessoa, qualquer coisa ou situação. Tá, Quer começar? eu não sei. Quer começar, Rita? Eu começo, Então vamos. imagina. Vai que eu me inspiro. Vai. Tá, bora boa. lá. Então, eu fiquei pensando, porque é pra gente louvar uma inspiração de vida, né? E tem muitas, tipo assim, quem que me inspirou pra me montar de drag pela primeira vez? E aí queria louvar, sei lá, Alexia Twister, que acabou de ganhar prêmio Shell de melhor atriz. É a primeira vez na história que uma drag queen ganhou o prêmio de melhor ator do teatro brasileiro. Queria louvar... Vocês conhecem uma doida chamada Roy Jean Murphy? Não? Com esse nome de bula de remédio também, né? É uma cantora irlandesa
que ela teve uma relação amorosa, um casamento com um cara que era o produtor dela. Eles tinham uma banda de techno nos anos 2000, chamado Moloko, leite em russo. E aí foi um divórcio, assim, bizarro. O cara fez de tudo pra transformar a vida dela num inferno. Comprou os direitos das músicas, proibiu ela de... E aí ela fez uma carreira solo brilhante, assim, brilhante. Ela tá hoje, né, bombada, explodida. E as letras dela são tipo assim... Esse último CD tem uma música que ela explica o conceito do reino do fim no Immanuel Kant na letra. Nossa. E ela, nossa, não, bicha, ela é... Olha com quem eu vim, gente. Mas eu decidi que eu vou louvar a minha orientadora acadêmica, minha inspiração de vida, assim. Eu tenho hoje, né, um monte de alunos e alunas que já foram alunos dela ou que estão lá na USP sendo alunos dela. E eles falam, tem hora que eu acho que eu tô tendo aula com a Rita. Eu falei, descobriram. Que é a Maria Elisa Sevasco. Ela é uma estudiosa dos estudos culturais, né? Uma especialista na crítica cultural marxista. Uma grande intelectual, mas acima de tudo, assim, ela me ensinou muito crítica cultural, mas acima de tudo, ela me ensinou a ler na contramão do mundo. Então, acho ela fantástica, quero louvá-la. Que linda, louvada seja! Fiquei aqui matutando. Quando você falou, porque eu fiquei em dúvida. Quando você falou assim, o que te fez chegar até aqui, né? Eu ia falar meu ex-marido. Foi tanta porrada que eu fui crescendo na porrada, entendeu? Mas aí é desgraçado seja. Mas eu entendi que não era essa a questão. Vamos louvar uma coisa boa. Então, aí eu fiquei pensando assim, eu não tenho nomes, mas eu queria louvar e que sejam, né, louvadas, que eu tenho vivido muito isso nas minhas redes sociais e no meu dia a dia. As mães, não só as mães de Aya, que têm seus filhos arrancados, mas como as mães que têm seus filhos tomados e arrancados na violência pela alienação parental, pela LAP, que ela seja revogada. Então eu quero louvar essas mães que passam por situações horrorosas, violentas e que me tocam profundamente. Não sei se é porque eu também sou mãe, eu acho que quem é mãe vai identificar, e é um assunto que vem me atravessando ferozmente. Então, quero louvá-las. Ai, maravilhosa. Louvada seja. Louvada seja. É isso. É assim que a gente começa, tá? Bem tranquilo. Esse papo sobre amor, né? Porque acho que tudo isso que a gente acabou de falar... Permeia. Perpassa aí pelo amor. Amor tá em tudo. Ou não, não sei. Quero saber... Se a gente fizer um exercício agora, e aí eu vou propor esse exercício pra vocês, e aí se vocês quiserem, podem fazer esse exercício junto com a gente, e no final a gente volta a ele. Pode ser? Pode fechar o olho ou não, enfim, mas fechar o olho às vezes ajuda a gente a buscar uma lembrança, né? E buscar na memória a primeira lembrança de amor romântico, né? O amor romântico afetivo que vocês assistiram, que vocês viram. Nossa. E que definiu o que é o amor romântico afetivo pra vocês. Já veio. Veio? Veio? Um pouquinho. Quer que eu comece? Não, parou o ímpar. Agora Eu gostei. A isso. gente insere uma nova dinâmica agora. Gostei do para o ímpar. Quer começar? Então, vamos. Começar? Par. Gostei, vamos lá. Ímpar. 2, 3 e... Ganhou. Ímpar. Tem um truque, menina, que quando você joga para o ímpar, você escolhe par e põe 0. Que aí suas chances de vencer são maiores. Probabilística... Porque, ó, você põe 0. Se a pessoa puser 1... Não, se a pessoa puser 2, se a pessoa puser 4... Não, você tem que pedir ímpar e pôr 0. É uma coisa assim. Eu sou de humanas. Ai, Rita. Já pode beber? Pode beber. Tá. Um brinde a vocês. A vocês. Um brinde, gente.
Tô pensando. Muito bom. Começa lá na infância, né, cara? Nas novelas, nas séries. Isso vai impregnando um pouco a gente. Mas eu acho que filmes assim como Dirty Dancing, sabe? Flashdance, são filmes que te enlouquecem de viver aquele grande amor, né? Então isso vai meio que... Porque desenho, eu não me lembro, não vem agora na minha memória. Não foi Disney. Não. Cara, foi também, viu? Disney. Princesas, amor romântico total. Desgraça, gente. Desgraça Total. da vida. É. Nossa, total, Veio lá um pouquinho antes com Princesas, Cinderelas e Brancas de Neve. Vivendo esse amor abusivo, que a gente tá tentando desprincesinizar. Como é que fala? O desprincesamento, né, que a gente tem que trazer. Mas isso impregna muito a nossa infância e faz com que a gente leve... O meu primeiro grande amor romântico era na prática, eu tinha 16 anos. E vivi um namorinho de 3 anos, até que bonitinho, zero traumas, em que eu tava totalmente inserida dentro desse, né, padrão exigido por ser hétero, monogâmica e ali já na adolescência. Mal sabe que eu virei hoje. Mentira. E acho que é isso. A Disney obrigada por ter lembrado. Não sei se você ia falar da Disney. Desgraça a Disney, gente. E esses filmes... Eu falei desgraça. desses filmes porque na adolescência eles vêm um pouco mais te rasgando, sabe? Que você tem mais permissão pra viver aquilo. Tá mais próximo de você viver aquilo. Acho que é isso. É que na infância acho que você não para pra pensar, né? Não, só O que você recebe. quer, só Exato. recebe. Aí na adolescência você começa Olha. a visualizar você naquela cena. Exato. Não, e imagina ser uma criança LGBT vendo a Disney. Nossa. E tem uma aula que eu dou lá, sobre que eu passo por aí, mas eu pergunto, assim, na sala de aula para as turmas, qual vilão da Disney, da história que vier na sua cabeça, qual vilão era LGBT? Resposta, sim! Pensa, não, vai comigo. Rei Leão, quem é o vilão? O Scar. E como ele fala? O Scar. E como ele anda? E ele faz um novo laço afetivo. Todos os vilões da Disney são LGBT. O vilão do Aladdin, o vilão da O Pocahontas, Jafar, o vilão... né? Jafar. Jafar. O Hades do... o Hades do Hércules! Né? Mas a minha primeira imagem de amor romântico é outro lugar, assim, que ela é bem cedinho também, mas assim, bem cedinho, tipo assim, 5, 6, 7. Vem junto com a alfabetização. E é a minha mãe, no carro, você vai contar a sua? Mas eu amei que é uma história muito parecida. Conta. Tá. Não, pra saber também o quanto eu me exponho. Vai, Porque chora. se- Eu exponho. Porque Tá se- todo mundo querendo saber agora, Rita. Se a Sô for ficar só de entrevistadora, eu vou Não. falar, não lembro. Não, eu vou contar, então vou vamos. contar. Então eu tô com a minha mãe no carro, e aí a minha mãe, ela tinha um case de CDs, anos 90. Não havia Spotify, menina, não havia tocador de podcasts. E aí a gente andava com os cases de CD assim, e minha mãe tinha um que era um pupurri de música italiana. Tipo assim, as melhores músicas do Terra Nostra, tô brincando. E aí era tipo tudo que a Itália tinha exportado nos anos 60, 70, 80 pro Brasil. E aí tem esse cara muito famoso na Itália chamado Sérgio Endrigo. Junto com o Peppino de Capri, eles eram o que havia, o grito da música italiana. E aí ele tem uma música que é assim... C'è gente che ha avuto mille cose. Tem gente que deseja, que quer 1000 coisas, todo o bem e todo o mal do mundo. Mas eu que quero, que amo só você, eu não te deixarei, e te regalerò, e vou te dar de presente quel que resta della mia gioventù. E eu que amo só você, não vou te abandonar, não vou sair correndo atrás de 1000 coisas, e eu vou te presentear com aquilo que resta da minha juventude. Nossa. E aí, quando minha mãe me traduz... Eu tô arrepiada de contar. Quando minha mãe foi me traduzindo a música, eu comecei a chorar no banco de trás do carro com 6 anos de idade. E ali instaurou-se a desgraça na minha vida. Porque a minha ideia de amor era...
sacrifício, entrega irrestrita Uhum. e monofocal. Tem gente que quer 1000 coisas, mas eu quero só você. E aí começou a minha desgraça. Nossa. E a tua história? Não, Eu vou nossa, contar, nada. porque eu quero voltar aí, porque eu quero saber quais foram as desgraças, né? Ah. Obviamente. Mas vou contar a minha história. A minha história, eu também, acho que a minha primeira lembrança é no carro, Criança? criança. E até eu escrevo, acho que é o primeiro texto desse livro, que ia ser uma outra coisa completamente diferente, me deu vontade de escrever, porque foi a minha primeira lembrança. Meus pais, que estão ali, no banco, eles sempre ficam, quando eu começo a falar deles, eles já ficam. Ai, que trauma que eu pus nessa menina. Lá vai. Lá vai. E eles são casados até hoje, né? Há muitos anos aí. E eles ficavam no banco da frente. Eu, às vezes, ali brincando, no banco de trás, as minhas fantasias. Ou então, fingindo que eu tava dormindo pra observar eles existindo ali. Então, eu espiava as brigas que eram proibidas, né? A gente não podia saber, não podia ouvir. Eu espiava as carícias, o beijo, às vezes o beijo de língua que eu morria de nojo. E fazia, ai, para, eca. E a mão na nuca. Até enfim, o dia que ela esse pegou um amor. boquete no... Não, não, é só pra divertir. É só pra... Trauma! Pelo amor de Deus, mãe! É porque... Ai, Rita! Não, tá todo mundo aqui. Vocês me desculpem, mas eu sou formada em literatura e tem uma coisa que chama gradação. Ah, Eu ia pegando a carícia, o beijo de língua. Eu falei, pra onde será que a história vai? não. Ai, Rita, acabou de gerar Amém. uma imagem na minha cabeça, Louvada sabe? seja. Tabata, eu sinto muito também que a minha irmã também tá imaginando essa cena horrível na cabeça. Não, tá. É isso, obrigada. E tá tudo bem também. Sim. Não, estaria tudo bem desde que eu não visse. Porque, olha, pelo amor de Deus, traumas, eu era muito nova. Eu não ia entender aquilo, né? Mas teve uma coisa, já que você falou, vou me expor um pouco mais. Ai, vou expor meus pais. Vai. Mas vou expor. Eu nunca vi, mas eu ouvia do meu quarto. Sim. E isso foi uma coisa muito traumática que me gerou danos Eu ouvi até também. hoje. Horrível. É. Eu já recebi um bilhetinho debaixo da porta. Hoje em dia. Mamãe, você se machucou? Ai. Viu? Será que... É horrível. é Aí eu fico horrível. pensando, será que eu traumatizei? Será que eu Traumatizou. traumatizei? Ah, para, Sofia! Traumatizou, Não. mas tá tudo bem, todo mundo lida, né? Todo mundo cresce e tem que lidar. Tô lidando até hoje. Faz parte. Mas e aí? Quando tiver mais velha, você me passa o contato pra mim, que a gente Vou falar, conversa. Lara, fala com a Sofia. Ai, mas, enfim, essa era a minha primeira imagem de amor. Meus pais sempre foram esse modelo que todo mundo vinha pra gente e falava: nossa, mas eles são um casal perfeito, né? E não são, nunca Ninguém foram. Claro, ninguém é. Tem um monte dessas desgraceiras também na história de amor e no conceito de amor que eles me ensinaram e que eles viveram e que agora a gente tá todo mundo desconstruindo junto. Mas agora eu quero saber quais que foram esses desastres aí da vida amorosa, né? Que você mencionou. As desgraças? As desgraças. Eu acho que talvez sejam parecidas. Tá com tempo? Tamo. Deixa eu até pegar Pega a o taça. café, pega o... Não, eu acho que a minha maior desgraça amorosa, ela foi um relacionamento abusivo que termina com violência doméstica. E eu lembro que, assim, um letreiro luminoso, esse cara é um bosta, termine, sabe? Gente, assim, eu podia, você pega como é que chama? Mas é um negócio, é um arraiolo. Pega aí um arraiolo e vamos as duas tricotando. Porque, menina, todos os sinais de que o meu sucesso o incomodava, tudo. Daria pra fazer uma lista aqui com vocês. E tem uma coisa que eu aprendi com a Bell Hooks, e depois de véia, que é um negócio que ela fala assim, a Bell Hooks não é a única, né, mas eu lembro disso nela, que
Toda vez que sua parceira, parceiro, parceire diz pra você que se sente intimidado, intimidada, intimidade, por você, pela tua potência, pela tua... qualquer coisa, levante e fuja. Porque para se sentir intimidado, essa pessoa tem que se colocar na posição de te enfrentar. Nenhum aliado se sente intimidado por causa do seu poder. Um aliado se sentiria maravilhado por causa do seu poder. Quem está se sentindo intimidado pelo seu poder é seu inimigo, não é seu aliado. E aí, minha bosta de relacionamento abusivo foi esse que terminou. Assim, foi um lixo, gente. Do início ao fim foi um lixo. E eu permanecia porque eu acreditava que o amor supera. Uhum. Amar é dar o laço outra vez. Sabe? E não é, né? Amor é um compromisso de início pessoal. Se em algum momento você tá precisando se desamar tem alguma coisa de errado. E aí, essa foi a primeira desgraça. Nossa. E é doido, e como é difícil, né, você levantar e sair correndo Muito, amigo. dali. Muito. Quantas de nós ficamos nesta merda porque dependemos ou financeiramente, ou somos ameaçadas, ou não temos maturidade emocional, somos dependentes emocionais. Isso é foda. A minha, essa coisa do amor, né, pra mim era família. Né? Meus pais também ficaram casados 30 anos, até meu pai falecer, até que a morte nos separe. Felizmente, casados? Não, calma. Assim, tem aquela hipocrisia no meio. Sou de uma família, minha mãe é um pouco mais conservadora, então em prol da família, dos filhos, o tempo inteiro. Nunca ela, jamais ela. Isso foi introjetado em mim e eu tô tirando isso de mim até hoje pouco. Talvez por isso tem um público que me segue que talvez as minhas falas incomodem tanto. E aí, eles foram casados, isso também é uma história de amor romântico pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu, adolescente, eu comecei a ver coisas do meu pai que me incomodavam e eu ainda não conseguia, imatura, entender que incômodo era aquele. Eu chegava de madrugada, dava uma festinha, minha mãe estava jogada no sofá, tipo, me esperando chegar, sentada, dormindo com a TV ligada. O meu pai lá atrás, que já era o advento da internet, chegando naquela época, fumando, e eu vi minha mãe tá abandonada, minha mãe tá sozinha aqui. Eu descobri que meu pai via coisas na internet que me incomodavam, que eu já conseguia acessar. Então, isso foi um trauminha que eu fui curando um pouquinho também. Mas família, pra mim, era base, era amor. Eu tinha que construir uma família. Eu precisava construir uma família e ter filhos pra cumprir... No plural. No plural. Se ter uma família... É a tradicional brasileira. É assim que eu fui ensinada. E cumprir o protocolo pra, né, tá ali inserida dentro do... E quando eu resolvi, e essa família foi se fazendo na minha frente, eu levei um pescotapa da vida, sabe? Que aí foi a minha grande desgraça amorosa. Foi me separar no puerpério com 2 crianças e falar, mas não era uma família que eu ia construir? O castelinho da minha princesa desabou na minha cabeça. Então, o amor junto com essa... vem assim pra mim, sabe? Porque vivi amores de adolescentes, jovens, a gente vive coisas tóxicas e vai entender que é tóxico alguns anos depois, né? Vai nomear, aprender a nomear aquilo. Hoje em dia, depois de velha, eu comecei a nomear coisas que eu passei, abusos e tudo e tal. Mas esse, pra mim, não sei porquê, era família, eram valores, sabe? Que foram passados, que não deu certo na minha vida. Sim. E é isso. No final resta uma culpa, né? Muitas vezes. A culpa né? é minha. Sabe que acabou o casamento porque eu fali? Eu sou uma falência, sabe? Fui eu que acabei com o casamento. O que eu podia ter feito melhor pra melhorar? Melhor pra melhorar aí. Eu fiquei pensando, né, ouvindo essas histórias, sobre a relação de poder dentro dos relacionamentos, né? É utópico a gente pensar em relações igualitárias em termos de poder? Igualitária. Eu fico pensando, tem uma frase do Oscar Wilde que é muito boa, que ele diz assim, então o Oscar Wilde é uma bichona na Inglaterra, autor, 1800. Foi preso pela coroa inglesa porque era viado, tomaram tudo que ele tinha, enfim.
E aí o Oscar Wilde tem uma frase que tudo é sobre sexo. Atribuem a ele a frase. Tudo é sobre sexo, menos sexo. Sexo é sobre poder. Então, tipo, tudo é sobre... Ai, quem vai ser promovido, quem vai... Olha o carro que ele comprou, né? Por que será que o carro é desse tamanho? Né? Por que será que esse cara quer mostrar tanto que tem poder? Então, tudo é sobre sexo. Exceto o sexo. O sexo é sempre sobre poder. E aí, uma vez, eu tava com umas amigas no meu aniversário, ano passado, e aí a gente o Tempero ia entrar de férias em dezembro, que é o canal que eu tenho, e aí a gente gravou os nossos papos no café da manhã 3 dias, e soltou esses episódios como episódios de férias no canal. E aí um dos papos foi um dia que eu contei essa frase do Oscar Wilde, e aí eu falei, bom, tudo é sobre sexo, exceto sexo, sexo é sobre poder. E será que é sempre uma relação discrepante? Será que é sempre um poderoso e um desempoderado? Será que é sempre um dominador e um dominado? Será que é sempre... E aí eu fui batendo esse papo com as minhas amigas, né? Então, o Tempero Drag é produzido por 4. Nós somos 3 mulheres bissexuais. Uma delas está num relacionamento heterossexual, as outras 2 em relacionamentos lésbicos. Mas todas elas são bissexuais. E eu, que sou uma pessoa demissexual. Vocês sabem o que é isso? Levanta a mão quem não sabe pra ver se eu explico. Então, 2 pessoas, foda-se. Não, gente, pedagogia freiriana. Demi é meio, né? E aí, demiurgo. Demi é na metade... Demissexual é meio sexual. Então você precisa de algo pra desempenhar a sexualidade. Um laço afetivo, admiração. Não é assim, te conheci, te achei gostosa, vamos. Preciso de um laço. E aí a gente tava tentando conversar sobre isso. Será que sexo sempre tem uma dissincronia, uma assincronia de poderes? Ali, nosso diálogo, a gente disse que sim. É sempre sobre uma gangorra. Mas se a gangorra se mexer, tá tudo bem. Mas não... Se a gangorra ficar parada, não está rolando. O sexo é sobre fazer a gangorra balançar. A relação é sobre fazê-la balançar. Então, resumindo em um tweet. Para mim, não há relação igualitária de poder. A relação na qual o poder pode trafegar entre os corpos. E se ela fica parada tanto aqui, né, em que há um equilíbrio, quanto assim ou assim... Uma bosta. Horrível. Com a licença do meu francês. Interessante. E pra você, Samara? Fiquei curiosa. Se existe uma relação em que não existe alguém que tem mais poder que outra pessoa. Não, eu concordo com tudo que a Rita falou, é isso. Se tá parado ou se tem alguém muito acima, é tóxico, sai correndo. É o alerta e é o abuso de poder e você se submeter, né, àquele estado que te colocaram ou você se colocou até você acordar. Eu acho que a gente acorda sozinha. Sozinha. Você vai ouvir zilhões de conselhos, bons, ruins, mas é o seu time, é o seu tempo, é o seu processo, é o seu luto. Comigo foi assim, acredito que isso ressoe muito em todas nós, assim. Tem uma coisa da gangorra que nem sempre a gente se dá conta, né? Eu lembro quando eu cheguei nisso na análise, nossa, foi como se alguém tivesse acendido uma luz na sala. Que as nossas dinâmicas de poder, às vezes elas iludem como são. Então, pensa numa relação dominador-dominado sexual. Pensa em 2 parceiros, 2 parceiras, 2 pessoas, que uma fala pra outra, me dá um tapa. Quem é dominante dessa relação? E aí é fácil responder quem dá o tapa. Mas quem é dominante da relação é quem mandou o outro dar o tapa. Então, você vê que o poder, ele não é óbvio, né? E que é um jogo, é uma dança. Quando deixa de ser jogo, deixa de ser dança e passa a ser regra, passa a ser amarra, passa a ser abuso,
aí deixou de ser amor. Deixou de ser sexo, deixou de ser qualquer coisa. E aí você passa pro campo do abuso. Por falar em regras, a gente vive, né, dentro de... A maioria de nós, acho que todo mundo, né, tá sob essa influência de uma mentalidade eurocristã, monoteísta, né? E o filósofo quilombola Antônio Bispo falava que a gente está vivendo um desastre, um apocalipse desses modos de ser e estar no mundo. Vocês acham que a gente está realmente vivendo um apocalipse? Porque quando você falou de poder, esse poder que vai e vem, eu fiquei pensando também que talvez esse poder dentro das relações e como que ele se estabelece e como que essa dinâmica de poder também deve estar mudando, né? Deve existir uma necessidade de mudança e isso... Porque logo quando eu penso alguém em cima ou essa gangorra me dá um pouco de desespero, mas talvez a gangorra que você tá falando seja uma gangorra que caiba nessas novas formas de amar. Amiga, o que é o movimento Red Pill? Nossa, sim, vamos falar. São homens que começam a perder sua posição de gangorra pra cima e começam a desenvolver. Tem um agora que ainda é cristão, que é os gladiadores. Legendários. Legendários. Ai, eu amo gladiadores, mas é bem isso. Gente, Tem grito de guerra e tudo. Tem. pagando 80 mil reais pra subir numa montanha, um monte de homem tudo junto. Ah, sei como é que funciona. Tinha muito na Roma Antiga. E aí, o movimento Red Pill, ele é homens que... O movimento Red Pill, o movimento de incels, involuntary celibatários involuntários, todos esses movimentos são homens que crescem no neoliberalismo, e o neoliberalismo é o estado de bem-estar social ruiu. Você não vai mais se aposentar, você não tem mais creche, tudo que era público foi privado. Quando tudo for privado, nós seremos privados de tudo. Quando tudo que é público for privado, nós seremos privados de tudo. A gente é pobre, a gente é peão, a gente é classe trabalhadora. E aí esses homens crescem no neoliberalismo e tudo que foi durante, sei lá, 10 séculos, 1000 e tantos anos prometidos para eles, o homem é guerreiro, o homem é dominante, o homem é pai, o homem zela, o homem cuida, o homem... Veio de uma criação que o pai era assim, né? E o avô, e o avô. biso, E agora essa posição não existe mais. Não há assim, é impossível pensar bem-estar social onde só um membro da família trabalha. Isso resulta em miséria. Os salários dos anos 50 não existem mais. O estado de bem-estar social dos anos 50 não existe mais. Seja na Europa, seja na periferia do sistema capitalista. E aí esses homens que agora não são capazes de ser o que o mito da masculinidade demanda deles, desenvolvem estratégias para se manter na posição de poder. Então, tem um apocalipse acontecendo, mais no sentido do termo, apocalipse é revelação, do que fim de coisa. Tem uma revelação, as estruturas estão explícitas. A masculinidade é uma mentira, ser homem é uma tecnologia de dominação social. Outros povos em outros tempos não inventaram homem, né? A antiga Oió, né, onde hoje é a Nigéria, uma das origens dos povos Yorubá, não tinha a palavra homem e mulher. Quem diz isso muito bem é uma socióloga, uma teórica social nigeriana, Oyeronke Oyeyumi, num livro dela chamada A Invenção das Mulheres. Que ela diz, olha, em Yorubá antigo, não tem palavra homem, não tem palavra mulher. Você tem obinrim, okunrim, que designa genital. Mas genital não é posição social. Genital não é posição de poder. Genital não é personalidade. Genital não é... Então, outros povos, em outros momentos, criam outros papéis. Homem e masculinidade são estratégias de dominação social. Alguns povos produziram. E aí, como a gente está passando por uma revelação, um apocalipse, os que estão perdendo o poder vão fazer de tudo para mantê-lo. Seja uma guerra comercial com a China, seja o movimento de subir a montanha com um monte de homem.
Adoro aquela frasezinha que a criança chega pra comprar uma boia, né? Que você falou da genitália, que é tipo, eu queria uma boia. Ela, pra menino ou pra menina? Ai. É pra brincar, é pra nadar. É pra nadar. Pra piscina. É pra piscina. Nossa, gente, você falou disso, eu lembro de uma situação que eu fiquei tão... Às vezes eu acho que eu exagero, e talvez, mas algumas situações dessas me deixam muito irritada. Eu entrei numa loja, dessas lojas legais de coisa de cozinha. Eu não cozinho, mas... Mas entrei. Mas entrei porque a minha namorada é cozinheira. Aham. Aí fui comprar um presente, aí alguém veio me atender e falou, você tá comprando presente? Eu falei, sim, né? Aí ela falou, é pra homem ou pra mulher? Aí eu fiquei, gente, mas é coisa de cozinha. É pra cozinhar. Tipo, tem diferença de coisa de cozinha? Aí eu falei, mas por que você faz essa pergunta? Ela falou, não, porque às vezes se é mulher, mais coisa pra bolo, se é homem, mais coisa pra carne. É surreal. Isso agora, né? Agora? 2020 e tantos. Eu quase bati numa criança uma vez. Eu tô falando sério. Eu vou ser cancelada. Eu já sou, foda-se. Tem que bater em criança sim. Ai, credo. Eu já sou cancelada, foda-se. Cara, eu tava naqueles Play Kids, né? Stop Kids dos aqueles shopping. E aí a Larinha pequena brincando, ela entrou naquele tinha um carrinho de Fórmula 1, ela entrou. Aí viu um menininho, sai. E eu cresci aqui, ó. Sai, eu fiz assim, sai por quê? Ai, eu tô saindo do negócio. Falei, sai por quê? Não, porque carrinho é pra menino, carrinho é pra brincar. Ela é uma menina. Eu falei, moleque, sai daqui agora, a gente não tem problema. Pelo amor de Deus, cadê seus pais? Eu quase dei uma bicuda no menino. Mas eu, o quê? Disciplina positiva. Falei, meu amor, e o brinquedo é pra qualquer criança. Assim que ela terminar de brincar no tempo dela, ela vai sair. Cara, mas é bizarro. E aí isso ia ver um red pill, entendeu? Assustador. Eu tava, né, scrollando lá a timeline e aí apareceu um vídeo da Manuela Dávila falando exatamente disso, desse ressentimento de gênero, né? Que esse homem que se vê com menos do que os seus antepassados e a mulher numa situação melhor, né? Não, gente, qualquer mulher de 2025 tá melhor do que uma mulher dos anos 50. Com certeza. Exato. É que, lógico, não é o lugar que a gente gostaria de estar, mas melhor. Total. Então, essa Existia o Manual da Esposa, não existia? Existia tudo. Tudo. Não, Manual não, viu o Manual da Existia Esposa? proibição na Constituição brasileira para se divorciar. Uhum. Existia em Portugal demanda constitucional para que uma mulher viajasse, trabalhasse ou herdasse. Ela tivesse autorização por escrito do marido. Que loucura. A menina que trabalhou comigo até 2019, cuidando das crianças, ela ainda da roça, né, lá de Minas Gerais, ela ainda precisava da autorização de um marido que era violento, batia nela, ela fala, grávida com 15 anos, ele tomou da família. Sim. Ela precisava, para viajar comigo, da autorização desse cara para tirar o passaporte. A gente tem, né, a gente tá vivendo um pouco melhor, né, ou bem melhor do que as mulheres viviam antes. Acho que, enquanto sociedade, talvez não tão bem, mas a gente tem, algumas coisas têm mudado, né? Entre elas, a percepção dessa instituição casal. A Samara já falou algumas vezes, né, do seu relacionamento, que é um relacionamento aberto. Mais ou menos. Monogâmico, mais aberto. Exato. Quero Eu saber entendi como isso é depois. Monogâmico mais aberto. Não, vamos lá. Sou toda ouvidos. Mas ele falando de monogamia, afetivamente monogâmico. Mas Não, bicha, pera. Vai, vamos lá, é pra bater um papo. Vamos lá. Afetivamente monogâmico. Isso quer dizer que ele tá proibido de se apaixonar por outra mulher? Não existe isso. Não existe o quê? Proibir ele de se apaixonar. Pois é. Então seu relacionamento não Mas eu, por enquanto, não consigo me apaixonar porque eu sou apaixonada só por ele. Mas ninguém tá proibido de nada. Eu não me interesso por outras pessoas. Eu te entendo. Tô com você, Mas... Então pera. Eu quero beijar outras pessoas. E se no beijo você se apaixonar?
Aí vai ter um papo, vai ter uma conversa. Mas eu acho muito difícil. Não é impossível, mas atualmente, dentro do meu sentimento, não vejo. Eu quero é putaria. Com ele, inclusive. Eu quero essa bagunça com ele. Eu acompanho, mas assim, como uma pessoa que tá do seu lado e gosta de você. Vai. Fala, tia. E tá te escutando. Talvez fosse bacana dizer, meu relacionamento está. Ele não é. Ele está. É. Errei o verbo ali. Não, porque está é a noção de que tanto você quanto esse homem invariavelmente vão se apaixonar por outro ser humano. Essa é a vida. Eu concordo. É. Então ele está afetivamente monogâmico. Tá, e quando não há possibilidade, dentro do relacionamento, de marcar um date, de marcar um encontro. Mas se ele está ou eu estou em algum lugar em que há um tesão, um desejo por outra pessoa, que não seria só em caso de ligação afetiva, como é o seu caso. Perfeito. Nos nossos combinados, eu não quero saber. Perfeito. E aí, eu acho que o nome disso é o que a Geni Nunes chama de artesania dos afetos. Então, é um artesanato. É uma cestinha de vime que vocês dois teceram. E ela tem a configuração de vocês, as regras de vocês, piriri, parará, pururu. Exato. Eu acho que é por aí. Eu chamaria de monogamia clássica. Me traia e não me avise. Eu não concordo. Eu não concordo. Olha, eu estou discordando de Rita Von Hunt. Então vamos. Eu Pra amei. mim não é uma traição. É claro. Porque Não você é uma sabe. traição. Porque Claro. você sabe. Exato. Se chegar a mim aquela informação, tá tudo bem. Eu já sabia. Exato. Esse é o Exato. nosso combinado. Exato. Eu prefiro que não chegue, é uma escolha minha. Mas você não acha que isso era, por exemplo, o casamento dos anos 50? Toda mulher Mas sabia era uma que era. traição. Mas aí era traição. Fala. Claro que pode. Mas a esposa não podia. Eu entendo, eu sou super Seu nome. A Suzane tá contribuindo super... com o Vamos nosso lá, debate. Vamos lá. Estamos discordando da Rita. Não, a gente, Nossa, sem vou sair daqui, discordância, ó, sem discordância não há grandona. caminho. Mas por quê? O que eu entendo de relacionamento é o relacionamento afetivo. E aí, quando você tem um relacionamento não monogâmico, você pode se relacionar afetivamente com outra pessoa. E sexualmente, e blá blá blá. Exato. Claro. E aí você pode ter 2, 3 namoradas, tudo mais. Agora, quando você tem um relacionamento monogâmico, você se relaciona afetivamente com uma pessoa só. Só que quando é aberto, você pode meter na outra, não transar. Mas você não vai, num momento de necessidade, de acolhimento, de amorzinho, não é qualquer pessoa que você vai recorrer ao seu parceiro. Mas deixa eu ver se a gente tá falando a mesma língua. Você tá me dizendo que você acredita que em um relacionamento monogâmico mais aberto, o gamos é então esse laço, existe uma hierarquia dos afetos. Você é mais importante que os demais. É isso que você tá me dizendo? Eu acho. Sim, mas existe Tá. uma relação, uma troca, uma intimidade. Beleza. Só que aí o que eu tô tentando... E olha só, eu não tô discordando de você. Eu tô tentando fazer furo na sua narrativa, porque é assim que a gente caminha. Todo o processo intelectual de caminhar é quando você percebe que tem um buraco na sua narrativa. E aí você fala, eita, então é outro lugar. E aí eu tô te convidando para... Se ainda existe uma hierarquia afetiva e o casal... Que essa é a nossa pergunta. O que a Sá tá falando pra gente... Que a So tá falando pra gente... Sá sou eu. É porque a gente sentou em sorriça, né? Sorriso em espanhol. Chique. O que a Sofia tá falando pra gente é de um casal como uma instituição. E esse relacionamento aberto, ele mantém o casal como instituição. E o que eu tô propondo de alfinetada, de crítica cultural, de drag queen, de inversão, é assim...
será que a monogamia não está intacta e mantida? Por quê? Porque o gamos se mantém. A instituição casal se mantém. Ai, amorzinho é só comigo. E com as outras pode beijar, pode transar. Mas amorzinho é só... Pagar aluguel é só comigo. Com certeza. Viajar pro exterior é só comigo. E aí, amiga, o que eu tô tentando te falar é assim... Me soa muito semelhante a uma relação dos anos 50. Eu acho que se ela tem esses acordos, essa possibilidade, ainda existe a instituição casal, mas eu acho que traz liberdade para os dois. Perfeito. Iniciar outras coisas para descobrir. E aí a questão de você falar da possibilidade de se apaixonar, até numa relação monogâmica fechada, a gente tem a possibilidade de se apaixonar por... Mas é isso, é essa... E aí, depois, eu não sei, acho que vai estar aparecendo legenda pra galera de casa, né? Vai. Porque, pra mim, essa é a nossa questão. Discutir gamos no 2025 é pensar assim... Eu não sei se existe algo entre anarquia relacional e as instituições tradicionais. Então, eu acho que esses são os dois polos. E todos, como seres humanos, estamos navegando esses polos. Tentando descobrir aonde vamos. E a minha intenção nessa conversa, nessa, é ver se dá pra furar. Pra que a gente se desapegue um pouco dessa certeza, assim, sabe? Amor é só comigo. E aí, o meu convite é... Me soa monogâmico. É que não existe o amor é só comigo. Pronto. Não existe esse lugar. É. A gente afetivamente, a gente tá aqui junto, eu não tenho interesse, não me apaixonei por ninguém, não tenho interesse em me apaixonar, não tô aberta a isso, que eu acho que é um lugar que você também se coloca disposta. Uhum. Mas se beijar na boca, gostou, foi gostoso, quer beijar de novo, trocou um telefone, uma mensagem, aí eu quero saber. Tá. Vamos falar sobre isso? E o que você acha que você faria com isso? Não sei. Tá. Mas eu concordo plenamente com você que eu tenho sim raízes monogâmicas. É cultural. Todos nós temos. É uma herança abraâmico. cultural. É. Total. Tenho, tá em mim. Assim Sim. como o machismo tá em nós, o racismo tá em nós. Isso veio, né, infelizmente. Mas eu tô tentando me desfazer aos poucos. Eu adoraria alcançar um ápice desse lugar. Não me sinto capaz ainda. Mas o lugar que eu me vejo de respeito com o meu relacionamento é esse. Estamos juntos numa festa, queremos beijar umas pessoas, beijamos juntos. Ou se não existe esse lugar também, pode só beijar mulher. Aí eu... Não. Porque eu também, às vezes, eu não sei se é certo falar bifestinha. Não, mas tem um termo pra isso que é o monopólio do falo. O monopólio É do falo. como se ele te falasse, só eu tenho falo. Você tá livre, exatamente. mas o falo é não meu. existe isso. Não. Tanto que eu vi um baque uma vez e a gente demorou a construir isso, tá? Claro! A gente se ferrou pra caramba, magoei pra caramba. E tropecei, fiz chorar, chorei, entendeu? Foi um processo até bonito, assim, de ver dessa construção nossa. E tanto que eu brinquei com ele uma vez, eu falei, queria tanto ser marmita de um casal. Cara, eu vi a feição dele mudar um pouco. Sim. Porque... Peraí, aí a concepção é diferente. Claro. Peraí. Fiquei pensando, né? Por que seria diferente, né? Esse a posse, né? Eu acho que passa por esse lugar de que, assim, a história... Uma possível história das relações é uma história de controle do gozo do outro. Uhum. E aí eu adoraria que a gente estendesse isso pra política, pra economia, pra tudo. Uhum. Uma possível história das relações humanas, do circuito de afetos, é controlar como o outro goza. E aí, de repente, se a gente vê esse outro gozando numa posição que a gente não deseja... Então, imagina, seu parceiro fala assim pra você. Ai, queria tanto que um cara mijasse em mim. E aí você não vê sua parceira, seu parceiro sendo mijado por outro cara. Ou nem por você. E aí, de repente, você instaura ali uma coisa que eu não quero autorizar você a gozar desse jeito. Acho que reside aqui, né? Por que o pornô faz tanto sucesso? Porque no pornô você controla como o outro goza. Você escreveu. O que você quer ver, né?
O pornô não abre espaço pra nada que esteja fora do seu controle. Você vai controlar como o outro vai gozar. Esse é o império do O que pornô. você bota, Rita? Ai. Deixa eu até tomar um gole aqui. Vai, Sô. Eu boto amor, respeito e... Agora, eu, né, entendo muito os dois lados, que são o mesmo, na verdade, no fim do dia. Porque eu comecei a estudar não monogamia em 2019, odiando a não monogamia, porque O que te levou a eu estudar? desejava a não monogamia. Eu acho que é isso, no fundo, era isso. Mas eu queria, porque me incomodava. Claro. E aí eu queria entender por que me incomodava. Aí Claro. comecei a estudar não monogamia. E aí tem um primeiro episódio sobre não monogamia na primeira temporada da Louva a Deusa, que eu sou super monogâmica e falo, gente, jamais. Ai, não. E aí dá pra acompanhar ao longo das temporadas, né, como eu vou me ficando mais maleável com relação ao assunto. Depois eu consegui... Aí falei, não, você não monogâmica, porque é o único jeito, não quero hierarquizar as relações, quero viver amores concomitantes e amores diferentes, e vivi um tempo isso. De anarquia relacional. Exato. Quanto tempo? Pouco, alguns 6 meses, vai. Foi o tempo que eu consegui 6 viver. meses solteira. Depende, né? Não, em termos pra gente que é leigo. Não, mas eu tinha relações que foram oficializadas ali e tal. Então, eu tinha essas relações. A Sim. gente tinha essa convivência e essa troca e esse afeto, e, enfim. Eu morria de ciúmes de um dos meus afetos. Porque ela namorava uma outra vegana, né? E aí eu odiava isso. Era uma coisa que me incomodava. Outra vegana, não. Que é a mesma coisa, né? Outra drag queen comunista jamais. Jamais, pelo amor da deusa. Mas aí eu voltei a viver de forma super monogâmica. Eu achei que isso nunca fosse acontecer e topei. Me apaixonei por uma canceriana, muito monogâmica. E topei. Isso faz quanto tempo? 2 anos. E na transição, é um carrinho de rolemã descendo desgovernado? Ou é tipo, estou de volta pro meu aconchego? Eu acho que no começo foi em um carrinho de rolemã. Porque eu tava me sentindo cerceada. E falei, putz, eu, né, tá vendo de outra maneira. E acho que agora eu me sinto de volta ao aconchego, porque essa ilusão da exclusividade, essa ilusão de segurança da monogamia é uma ilusão conhecida. E confortável. E confortável, porque é de onde todos saímos, né? Então, ela tem isso, assim. Tem uma frase da Geni, inclusive, que eu até li antes de vir pra cá, que é muito maravilhosa, eu já tinha lido, que é: até se promete se amar na dor e na doença. Quero ver. Agora eu quero ver amar na liberdade. Exatamente. É esse cernezinho aí que é difícil pra nós, os humanos. E por falar em liberdade, o que é um amor livre, né? Porque a gente tá aqui falando de não monogamia, mas será não monogamia é o mesmo que amor livre? E o que eu quero dizer é, porque o conceito de liberdade, né, ele é um conceito que a gente pode ficar aqui pra sempre conversando, né? Mas uma vez eu ouvi a Asa, aqui na Louva, a Zingieri falou pra gente que não existe liberdade sem responsabilidade. Isso é bom. Não é? E eu acho que isso é super aplicável dentro das relações. Mas o que são amores livres pra vocês? Tá. Eu vou... Certa. Não, eu vou a partir da Asa. Tá. Que não há liberdade sem responsabilidade. Uma amigona minha, analista, a gente tava num grupo de discussão de caso clínico. E aí ela me disse de um corte que ela produz numa sessão que faz com que o analisando se desloque para um novo espaço. Então, em termos prosaicos, esse analisando diz para ela assim: eu quero fazer o que eu quero na hora que eu quero. E minha namorada, sabe? Por exemplo, se eu tô triste, eu quero chorar, eu quero...
E eu quero que também, quando eu quero transar, ela queira transar. Aí essa analista dele falou assim: ah, você quer agir igual um bebê. Então é tipo, quando você chora, ela vem te acolher. Quando você caga, ela vem trocar sua fralda. Quando... Você quer agir como um bebê. E aí ele ficou assim. Ah, então ficamos por aqui, próxima sessão. E aí, eu acho que tem um lugar nosso que é assim. Vivemos sob o capitalismo. Ai, liberdade. Meu anjo. Volta pra casa agora. Vou te passar uma bibliografia. Porque não há liberdade nenhuma. A gente foi vendido uma ideia de que liberdade é liberdade de escolha de consumo. Pra gente, liberdade é ter 6 sabões em poses. E a gente chama isso de livre. Agora, que tem gente que nunca vai ter dinheiro pra ter máquina de lavar. Livre. Então, dentro desse sistema, liberdade é uma loucura. Não é discursivo, não é passível de ser compreendido. Ah, eu tenho uma relação livre. Não vem não. Não é culpa. Tava me olhando, não me olha não. É um sujeito hipotético que eu tô ouvindo na mesa. E aí eu acho que o trabalho é fazer furo nessa ideia. Olha, livre. Então, discorre aí sobre livre. Que você vai ver daqui 2 minutos de livre, você não é. Não há. Imagina, a gente tem horário, a gente precisa comer. E quando minimamente... Isso. Quando você, lá atrás, você viu relacionamentos que você era monogâmica e que você se encaixava naquele relacionamento. Por exemplo, eu era uma pessoa com ele e outra pessoa longe dele. Não que eu traísse. Sim. Hoje em dia, eu não me vejo mudando de personalidade pra estar nesse relacionamento. Você entende? Sim. Talvez isso seja de fato uma liberdade. Dentro do amor. E é o que é possível. Porque se o cara gostava de rock, eu esquecer meu funk e ouvir o rock dele. Entendeu? Porque o meu funk incomodava ele. Se o cara não gostava que eu usasse saia, eu vivia de calça. Então, mas usava saia nas costas quando eu podia. É nesse lugar, talvez, de liberdade também seja uma abertura. Eu não acredito em fidelidade. Eu não acredito. Em fidelidade? Fidelidade. Que doideira. Por quê? Porque pra mim ninguém é fiel. Nesse sentido sexual, assim, da coisa. Principalmente amoroso. Amoroso. Alguns... porque, assim... Eu acho muito difícil alguém ter desejo de uma pessoa só a vida inteira. Claro. Certo? Claro. Né? Que a gente tava falando sobre... E... socialmente falando, dentro dessa cultura machista, da família tradicional, do que entrar é o cara casado, que tá, né, que até leva doença pra dentro de casa, não sei o quê. Não, eu acho que eu posso estar sendo muito radical e pessimista, talvez por ter sido muito traída. Mas quem também. Não é mesmo? Levante a mão quem... Mas eu não acredito, eu acredito em lealdade, eu quero acreditar nessa lealdade. Sim. Mas aí, o que para mim fica é a noção do para sempre. Quando você diz, ninguém vai gostar só de uma pessoa para sempre. Gente, mas tá tudo bem se relacionar por 6 meses. Tá tudo, Exato, sabe? foi o que eu falei. Pra mim tá sendo eterno, eu não tô vendo a linha do horizonte. Exato. Não tô vendo. Pode ser que uma hora eu veja. Eu acho que a galera que é mono, está mono, quer acreditar no mono, tá liberada para... Desde que esteja de alguma forma advertida, noticiada, de que vai ser mono até. E se você tá bem com isso, taca-lhe pau, menina. Né? Vai ser mono até. Até que um dos 2 lados traia. Eu penso que essa frase que você disse, principalmente sobre o furo, é um furo no nosso próprio narcisismo também. Né? Então, quando a gente se relaciona com o outro também se enfrentando nas nossas incoerências. Eu sou uma pessoa que já tive um relacionamento monogâmico, tentei um aberto e sofri durante 1 mês, porque eu estava tão fissurada na ideia de que o outro poderia estar gozando com outra pessoa, que aquilo me feria.
e me colocou numa situação em que eu não conseguia gozar do meu próprio gozo de falar, não, ele está exercendo a liberdade dele, eu vou exercer a minha também. Mas a minha preocupação era tamanha que foi um mês completamente de desgosto para mim e ele estava bem. E assim, eu acredito muito nisso do ser e estar. Nós estamos o tempo todo, né? A gente tem aquela ideia e se apega a ela porque a gente quer um lugar de segurança, né? E o outro acaba sendo essa figura de insegurança. Só que ele não é. Então, acho que essa construção da segurança, ela vem muito da gente também entender que ela não vai ser perfeita, né? Que a gente aceitar as nossas incoerências, e essa incoerência, ela também faz parte da fluidez da nossa existência. Que a gente está o tempo todo, né? E ser mais amoroso com a gente e com o outro também nesse processo. Então, esse furo do narcisismo revela muito sobre as nossas questões pessoais do que a liberdade. Aham. Qual que é o seu nome? Posso contar pra Tamires meu primeiro relacionamento aberto? Por favor. Não só pra Tamires, É. Não, mas é só porque dialoga muito com o que a Claro. Tamires falou. E é um tweet, assim, vou resumir ele muito assim. Então, comecei a sair com esse cara. E aí era assim. A gente ficou numa festa e foi uma coisa. E aí a gente, nesse dia que ficou, transou e foi uma coisa. E aí no outro dia a gente acordou junto, tomou café da manhã, passou o dia. E aí eu falei, Jesus, olha só, encontrei o próximo otário. Que eu vou transformar a vida no inferno. E aí a gente começa e nunca falamos sobre nada, apenas começamos. E aí quando estamos ali com uma semana, coisinha, 10, 15 dias, 20, 30, ele me fala assim, eu vou pra Bahia ver meus pais, meus tios, sei lá quem, e aí a gente se vê. Aí eu, tá, claro, não, beleza. Só uma pergunta antes de você ir. A gente tem uma relação, como que é, assim? Ele falou, não, amores livres. Menina, não, vai ouvindo, galera. Esse foi meu primeiro. E aí, o ímpeto da minha vida passa a ser um date por dia. Porque como assim esse outro imaginário está gozando e eu não? Como assim ele vai desfrutar de uma liberdade e eu não? Como assim ele vai estar na Bahia podendo... E aí o que se instaura é uma lógica de competição. Eu começo a competir com a minha imaginação deste outro. E até que eu furasse essa noção de que esse outro tá na casa de uma tia. Esse outro tá brincando com a sobrinha. Esse outro teve um date. E assim, quando você passa a ter uma demanda pelo date, um date por dia! Nada vai te dar prazer. Nada. Porque é uma obrigação. Você tá se obrigando a sair, né? Imagina, eu já tava saindo do banho assim, Jesus. Ai, Jesus. Mais um. Vamos lá. E sabe que eu... Pode... Verdade. É. Né? Aí é onde você se vê fora dessa questão da liberdade. Acho que quando a gente enxerga as relações como parte do nosso desenvolvimento, do nosso autoconhecimento, da nossa percepção de amor sobre si mesmo, sobre aquilo auto-merecimento, é quando a gente enxerga que todos são, na verdade, pontes ali, né? Que você se relaciona que fazem parte um do outro ali do desenvolvimento, que eu estou aprendendo com as pessoas. E que entender que isso pode ser que uma hora vai fluir, tudo mais, mas uma hora não vai mais fluir, que tá tudo bem. Acho que isso é mais próximo de liberdade. É verdade. Eu tenho uma sensação, né, que eu carrego para ir para um próximo, mas de, por exemplo, se eu me permito, converso, combino regras e eu me permito ter um date com alguém, porque eu não me permito, eu tô sentindo ainda, por mais que eu busque, que eu leia, que eu fale, traindo. Uhum. Eu me sinto mal, eu me sinto traindo. Que merda é essa que a gente carrega? Sim. Sabe? Sim. E é isso, é tentar romper com isso que eu tô... Patriarcado, Samara. Não tem como não falar dessas estruturas, né? Nós mulheres, como começou a conversa, estou aqui. Nós mulheres, como somos subjetivadas, né, dentro de todo esse imaginário da Disney, das novelas, né? Da bela recatada e do lar, da moça distinta que vai casar e ter filhos. E, enfim, também passei, né, casamento, não dei filhos,
passei lá a vergonha, né, do desmoronamento Do castelo. do castelo. E hoje tô aí na vida de solteira. Tô na pista pra negócio. Por mais que a gente escute horas de podcast, tenha condições de fazer uma terapia, tenha amigas maravilhosas para os divãs, para as conversas, para as trocas, existe dentro de nós Uma estrutura. Total. que é uma grade, né? Eu também fiquei nessa lógica do date, não diário, tá? Porque eu também não tô assim, né? Semanal aí e tudo mais. E aí você se vê numa lógica de consumo, né? E numa lógica também de não estar se reconhecendo ali, porque não é o que você quer. O que eu quero de verdade, eu não tenho vergonha de dizer, porque é o que está dentro de mim, é sim uma relação monogâmica. Porque eu estou sendo e não sei se serei diferente. E eu acho que a gente não precisa dar conta de tudo, né, nessa vida. Eu ouvi Isso. alguém dizer que assim, vamos escolher, tá? Às vezes é muita coisa pra gente derrubar, vamos ver o que vai dar, vamos tomando Vamos escolher nossas consciência. batalhas. E a gente vai se protegendo e protegendo também o nosso coração de alguma forma, né? Porque viver já não tá fácil. Então, Sim. vamos escolher como que a gente vai tornando a nossa vida. E aí a gente se protegendo e tomando consciência, uma hora a gente descobre que talvez a gente esteja mais seguro em um outro lugar. Eu até pensei aqui sou muito ciumenta. Enquanto você falava, Samara, eu pensei, né? Eu sou muito, muito ciumenta. E aí, a maneira que eu lido com o ciúme é fingir que eu tô numa relação não monogâmica. Que é assim, não me importa o que a minha companheira está fazendo quando ela não está comigo, desde que quando ela está comigo, eu me sinta feliz, Amada, acolhida, cuidada. amada e tal. Então, eu vivo, na minha cabeça, eu vivo uma relação não monogâmica, na prática, não. Bom, Total. agora eu queria pedir pra gente voltar pro exercício do início. Vamos lá, todo mundo. Qual era? Eu já me perdi. Da gente fechar os olhos. Ah, sim. Inspirar. E aí, inspiração. agora a gente vai imaginar uma nova cena, ou para substituir aquela, ou para acrescentar, né? Sobre o amor, o que será do amor. E eu quero que vocês me descrevam essa cena. Tá. Eu já sei. Sabe? Então me conta. Eu tenho um negócio que é pra onde eu gostaria de rumar. Tá. Que é assim. Há muito tempo, sei lá quantos anos, quando eu tava fazendo um mergulho na obra do Foucault, lendo o Foucault de cabo a rabo. Então, o Foucault é uma gay careca francesa. Um dos maiores nomes da filosofia do século XX morre no giro mortal de HIV e AIDS na França. Ele nasce início do século, morre em 84, sei lá. Início dos anos 80. Ai, Rita, posso falar? Eu acho tão incrível. Meu sonho era conseguir lembrar Mas é porque Datas, datas nomes. e nomes. Eu Era esqueço meu o filme que eu vi sonho. ontem, gente. Gente, mas é porque eu faço isso de segunda a sexta em horário comercial. verdade. Ai, é. Não tem nenhuma magia Não aqui. Eu tô tem. gritando com o filho o dia inteiro, de segunda a sexta. Entendeu? Não consigo lembrar de nada. E aí o Foucault fala uma coisa numa entrevista linda, depois ele vai escrever mais sobre, mas que é a amizade como um modo de vida. Recente também tem um outro filósofo que eu estava estudando, e aí tinha uma passagem dele que ele falava: a relação afetiva ideal é uma amizade com momentos eróticos. E aí, então, para mim, para onde eu gostaria de rumar esse barquinho é amizades que são um meio de vida. Então, e aí, quem é LGBToa, levanta a mão. Porque tem um negócio que é assim, nós LGBToas, via de regra, não teremos filho. Nós LGBToas, vias de regra, eu faço parte, amiga, e outra amiga, da primeira geração brasileira de LGBT que vai chegar na velhice. A geração antes de mim tem o giro mortal da AIDS, a geração antes de mim tem a ditadura, a geração antes... Essa, nascidos no final dos 80 e início dos 90, é a primeira geração, não um ou outro sobrevivente, que vai chegar na velhice. E quando a nossa vida não for mais sexo, drogas e rock and roll, que é o que é vendido como vida LGBT, o que a gente vai fazer? Quem vai cuidar da gente? Onde a gente vai morar? Com quem? Como? E quem vai vir visitar de domingo? Vai ter macarronada? Então, o que é uma vida LGBT na terceira idade?
Então eu tô tentando arrumar meu barquinho para que a minha ideia de amor seja a amizade como um modo de vida. Hoje eu estou numa relação monogâmica, e eu tô fazendo o que dá, sabe? Um pouco assim, eu tenho um sonho, amizade como um modo de vida. Mas agora eu não dou conta. Não dou conta, então eu tô fazendo o que eu dou conta. E vendo onde dá pra chegar. Bonito, eu gostei dessa ideia. Da amizade como modo de vida. Com momentos eróticos. Sim, sim. Por Tipo favor. assim, imaginar uma ecovila dos Novos Baianos. Vamos todos pra lá. Quando você estava falando sobre liberdade, né, dentro do amor, eu entendo isso como você abandonar o controle. Porque você não tem, depois você não tem controle. Se o outro vai estar fazendo mal de você, eu Jamais. como mãe, falando, eu não tenho controle do que minhas filhas vão fazer. O que meu marido vai fazer? Que começa a chorar. Horrível essa informação. O que você falou de amizade é o que eu tenho construído hoje com o meu marido, né? Que está junto há 12 anos. Então, a gente sempre conversa sobre isso. E eu sempre falo, o que eu mais gosto na nossa relação é a nossa amizade. Porque o que eu sinto que a gente é amigo antes de tudo. A gente foi construindo, foi muito bem devagar, foi muito bem construído, assim. E com momentos eróticos. Eu sempre falo isso pra ele, falo, o meu corpo ele vai crescer, não vai ser isso que você vê hoje. As coisas vão mudar e a gente tem que conversar. Tem que existir conversa na nossa relação, porque a gente é amigo. Então, se você um dia não sentir que quer ficar mais nessa relação, você não precisa me trair. A gente não precisa se ofender. Porque a gente é amigo e eu gosto dessa relação que a gente tem. Então, se a gente não se sentir mais atraído, né, um pelo outro, de forma sexual, a gente pode conversar e a gente vai seguir como amigos normal. Só que a gente não precisa se machucar. Eu falo pra ele, porque a gente também é uma relação monogâmica, sabe? Mas a liberdade, eu entendo isso como forma de abandonar o controle. Porque na minha primeira relação, onde eu tive minhas filhas, eu fui muito ciumenta. Muito ciumenta. Quando eu entrei nessa relação, foi um processo também pra mim abrir mão do controle. Eu não sei o que eu tô fazendo, não quero saber, e eu não vou ficar pensando nisso, não vou tirar minha paz. E hoje pra mim já é normal. Depois de 12 anos trabalhando, isso em mim é normal. Então, E o ciúme é uma ferramenta muito poderosa, né, que incutiram na gente, do patriarcado principalmente, que é responsável, inclusive, pelo maior número de feminicídios que a gente tem no Brasil. Desejo de controle. Exato. E que ensinam pra gente, que naturalizam. Que pra você, que você ama, você sente ciúme. E se não sente ciúmes é porque não ama. É porque tá deixando de lado. É muito perigoso. Qual que é a sua cena? Eu tenho muito medo dos recortes que você vai fazer. É tranquilo. A gente, Olha, é uma marmita de podcast casal e mó putaria, legal. tá? Pelo amor de A Deus. marmita de casal era boa. A gente tem que soltar um desse episódio que é sem edição. Puta merda. eu e acho. um editado. Eu não vou dizer qual é, mas eu também construí uma relação muito bonita com meu parceiro. Eu acho que o humor é um ingrediente fundamental pra mim. Inclusive, ele é humorista, é improvisador. E isso me dá tesão, isso me dá admiração. A admiração é um negócio louco também de ter uma relação. É um combustível muito poderoso. E eu tenho fantasias sexuais. Eu tenho, que eu duvido que ninguém aqui tenha. Todo mundo tem. Mas essa fantasia, ela ultrapassa um pouco ainda... Não consegue furar o machismo que talvez esse cara que é já desconstruído ainda tenha, sabe? Então talvez a minha cena seja romper com esse restinho de resistência que ele tem e realizar essa minha fantasia. Não vou falar. Era o que todo mundo queria, mas... Não posso. Agora, esse papo tá muito bom e ele continua. Talvez a gente fale sobre fantasias na parte 2. A gente vai falar também sobre inteligência artificial, como que isso entra nas relações. Então, se você quiser assistir a parte 2, escaneia o QR Code que tá aparecendo na sua tela ou clica no link da descrição desse vídeo. E é nessa que a gente vai pro... Eu esqueci o nome do meu livro. O nome do meu livro eu esqueci. A gente vai pro nosso quadro Amor o Próprio.
E aí, eu vou pegar uma frase que eu vou abrir aleatoriamente numa página que eu separei. Aleatoriamente. E ler uma frase pra vocês. E aí vocês vão mudar essa frase. Tá. Do jeito que vocês mais acham que deve ser essa frase. A frase é: a completude é só uma ilusão cruel. A completude é... Samara. É uma necessidade humana? Não sei. Interessante. Joguei. Né? Achei interessante. A gente busca isso, né? A gente sempre busca se você completar quer de ser alguma de alguma forma, forma. estar inteira, né? Se encaixar, se completar, tá completo, seja em diferentes áreas. E aí, a completude é o quê, Rita? A completude é o fim. É, Só tem próxima página se tiver incompleto. Exato. exato. A gente só acorda porque não terminou. Não completou. Né? Exato. Maravilhosos. E eu vou, então, presentear vocês agora com a minha obra, que é o início, meu primeiro livro, gente. Parabéns. Tô muito feliz. Primogênito. E eu espero, enfim, não tá completo, porque vai ter uma continuidade. Vem pra cá, é sempre ela, a Stephanie. Ai, que amor essa caixa! Muito obrigado, Esther. Olha Obrigada, isso. Esther. Não é uma delicadeza? Ai, que rico. Você sabe que eu lancei um livro, né? Que eu nunca lancei. Como assim? Chama do Mulheres que Habitam em Mim. Como Eu que nunca você não lancei. lançou? Mas você escreveu e não Escreveu, lançou. ele tá pronto, com capa, com tudo. E por que não lançou? Porque eu não tenho coragem. Vocês acreditam? Acredito muito. Não, sem querer dar ideia. Vem, ideia. Lança num pseudônimo. Interessante. Ó, Mas eu já falei o título, sabe que eu troco? Não, aí ninguém vai ficar a sabendo. gente mantém entre a gente. Ninguém lembra o que eu falei, né? Mas, cara, dá muito medo, porque parece que você Morro tá de escrevendo medo. em pedra e que nunca mais vai mudar. Mas a verdade é que a gente escreve um outro depois, né? Fala outras coisas. Ai, gente, isso aqui, ó. Total. Nem acho que é mais isso. Isso aqui era eu lá. Agora. Mas dá muito medo. Eu morro de vergonha. Exato. De vários vergonha. textos. É louco isso. É. E textos, às vezes, que as pessoas falam, nossa, que lindo. E eu falo, nossa, que coisa. Que bom que você acha. Porque eu não acho. Tamo junto. Mas é bom, tem textos bons. Imagina. Comprem. Conta pra gente, assim, fofoca de cocotas. Qual é aí dentro o seu filho pródigo? Assim, esse eu amo mais que os outros. Eu não sei. Eu acho que é o bicho no telhado. Tá. Que é um texto Vou começar de por um ele. bicho no telhado. Começa. É real, né? 25%. Então, é que veio... a ideia do bicho no telhado veio porque realmente tinha um bicho no meu telhado. Que eu nunca descobri o que é. Ainda hoje ele anda no meu telhado e eu não sei o que é. Aí veio daí. Então, o bicho andando no telhado é real. Aí as minhas ideias do que seria o bicho no telhado estão aí. Bom, e assim, falando de amor, sobre o que será do amor, eu fiquei com medo um pouco, mas também esperançosa, né? De que a gente tem que construir essas conexões, esses nossos grupos de amizades. E amei muito isso que você falou da gente estar com as pessoas que não concordam com a gente, né? E entender essas pessoas, talvez a gente não entenda, mas se abrir para essa conversa, né? Acho que isso é tudo muito, muito legal. Eu espero que vocês tenham se aberto também para essa conversa hoje, que essa conversa gere várias outras conversas. Eu tô muito grata, Eu também. muito feliz de ter dividido esse momento com vocês. Foi Muito muito bom. obrigada. Obrigada por ter me chamado com a Rita. Honradíssima. Muito obrigada mesmo. Agora tudo mais faz piada. De verdade. Eu quero amei. te conhecer e eu sou uma admiradora fã. Eu também, eu amei. Acho que hoje foi muito... Espero que quem teve aí possa ter se sentido como a gente se sentiu aqui. Porque pra mim, nossa, foi muito bom. Ai, que bom, gente. Eu não sou a professora, doutoranda, intelectual. Também não.
Não, você é sim e é maravilhosa. Assume que a gente aprende com você pra caramba. Mas vem com a minha experiência, com a minha vida, com as minhas histórias, que acho que as nossas histórias são os nossos maiores tesouros, né? E tô vindo. Que lindo. E aproveita, me contem aí se tem algum recadinho. Eu falo, pode ser desde a roupa até tomem água, passem protetor solar, enfim, um recadinho aí pra galera. Eu tenho um videocast que era na Wondery, agora saiu da Wondery, tá só no YouTube, chamado não tá mais na Wondery. Fomos censurados, porque falávamos de coisas muito pé na porta. Acredita? Olha! Pois é. Mas que coisa. Você nem devia estar falando isso aqui. Então, migramos autônomas para o YouTube. Todos os episódios estão lá. Eu, Gisele Thier e a Caroline Figueiredo. Bora apoiar. Chamado Exaustas. E ouvir. Meu arroba é o @sfelipo no Instagram. Que mais? E acho que é só isso. Sou mãe integral, mãe solo. Falo sobre antirracismo, maternidade solo, etarismo. E nas minhas redes sociais. Tenho um sonho que é escrever um solo, fazer um solo sobre maternidade. A gente, a peça... Mas de forma muito... Mulheres que nascem com os filhos, mas ela tá parada. Nossa, gente, aquela peça, eu levei toda a minha família pra assistir. Mulheres que nascem... Esse foi o meu grande primeiro sonho de idealizar, escrever, produzir e atuar. Eu sou muito realizada com esse projeto. Ele tá parado por enquanto, porque teatro no Brasil, principalmente mães, mulheres, é muito difícil. Precisa de grana, de patrocínio. Mas ele tem o sonho de voltar ainda e escrever esse solo que eu quero, com muito deboche, sarcasmo, falar dos meus assuntos, que é o que me move estar no palco hoje em dia. Que lindo essa... Eu sou, gente, depois dos 40 eu resolvi ser DJ. Vamos reinventar a vida. Pois é, eu produzo uma festa em São Paulo. Ai, obrigada! Viu? Linda! Eu produzo uma festa em São Paulo que é pras mães rebolarem a rabo, beijar na boca e ser feliz pra caralho. Chamada Chamego no Mundo Pensante, todo mês. É famosíssima. Eu amo. Vai ter quarta-feira. Olá! Véspera de feriado. Aproveitem. Às vezes tem no Martinelli, que é uma delícia. Ai, aquele edifício. Dia 14 de junho, em Martinelli. 14 de junho vai dar tempo do pessoal que eu vi. Vamos lá, estarei rebolando minha raba. Arrasou. Rita, seus recadinhos. Meus recadinhos. É isso. Né? Eu sou a Rita. É o que tem pra hoje. Não, eu sou professora, tenho um canal no YouTube chamado Adoro Tempero... blibli. sei lá. Chamado Tempero Drag. A gente tem... eu vou falar de coisas que eu tô fazendo e tô amando, assim. Eu tô coordenando, assim, tô fazendo por conta própria, um clube do livro, que era uma coisa que a gente sempre quis, mas sempre ficava meio assim, será? E aí tá sendo, assim, um respiro pra mim. E aí a gente fez, tipo assim, ele custa R$10. Ai, que legal. Gente, é o link do Tempero Drag. Você clica lá na descrição do vídeo, tem um link com tudo isso. E aí tem esse clube do livro que a gente faz. E eu tô lendo, finalmente, assim, porque houve uma época da minha vida que eu parei de ler literatura. Só lia teoria. E aí eu vi que isso estava matando algo em mim. E aí eu falei, bom, se eu transformar num compromisso com o outro, eu faço. Né? Porque eu sou cheia dessas. Pro outro eu faço, pra mim, foda-se. E aí eu falei, então eu vou... É pra mim, mas eu finjo que é pro outro. E aí a gente tá lendo coisas assim, por exemplo, esse mês a gente vai ler uma médica feminista egípcia, que escreveu um romance chamado Duas Mulheres em Uma, que é sobre o enfrentamento ao patriarcado no Egito nos anos 50. E aí eu tô doida, assim, tô lendo, amando. Antes a gente leu um romance gay polonês quando a Polônia fazia parte da União Soviética. Ai, que delícia, gente. Né? Diversidade. Diversidade. Nichos. E aí, assim, eu quero ler, eu obrigo a turma a ler comigo. Eu amei. A gente junta, bate um papinho. E eu tô dando um grupo de estudos permanente. Tem alguém aqui que tá fazendo... Então tampa o ouvido só pra você não ouvir. Porque tem um segredo que ninguém sabe, que é... Eu tô lendo apenas autores com quem eu posso sustentar uma discordância.
Um pouco nisso que eu falei que é o nosso objetivo. E aí, por exemplo, agora a gente vai ler, domingo agora é o aulão, amanhã, também conhecido como amanhã, que a gente tá lendo um antropólogo francês que chama Louis Dumont. Ele escreveu um livro chamado Homo Hierarchicus, que ele vai defender que a hierarquia é necessária. Aí a gente tá lendo pra falar, será? Será, sim. E com vários autores que vão desmontando ele, assim. Então tá sendo muito bom fazer essa discordância humana e respeitosa. E aí é isso. Convidar também, que eu esqueci de mencionar, da Jaque Conceição. Sim, Que a galera. ela tem um coletivo chamado Coletivo DJJ, DJI. Acessem, é um curso de letramento racial fascinante, maravilhoso, essencial, fundamental para a vida. E é isso, Jaque Conceição. Nossa amiga em comum maravilhosa nos uniu aqui hoje. Ai, que coisa linda, gente. Obrigada mais uma vez. E obrigada a todos vocês por estarem aqui hoje. E para você, eu desejo... Nem sei o que eu desejo para você hoje. Talvez amores revolucionários. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Obrigada.